Aê, Rafa, tudo bem? Tudo bem, Júlio? Tudo bem. Eu ia colocar um fone, eu esqueci de colocar um fone, mas deixa pra lá. Se der ruim, eu ponho um fone de novo. Todo mundo tá ouvindo bem? Escrevam aí se o áudio tá bom. Se o áudio estiver Vocês ruim, estão me ouvindo bem? eu tô ouvindo bem. Se o pessoal não estiver ouvindo, Tá. escrevam aí embaixo pra gente saber. Bom, então é isso. Meu nome é Juliana Vinuto, né? Eu sou vice-coordenadora do projeto Vi nas Ruas, e aí hoje a gente vai receber o Rafael Mantovani, que ele, enfim, é meu amigo de longa data, da época do mestrado, quando eu fazia mestrado, no caso, né? Ele é doutor em Sociologia pela USP, com doutorado, com pós-doutorado pela Faculdade de Saúde Pública também da USP. E ele tem um livro que se chama Modernizar a Ordem em Nome da Saúde. A São Paulo de Militares, Pobres e Escravos, 1805-1840. Bem, Rafa, eu queria agradecer por você ter topado o convite. Falei com vários alunos Eu que sobre agradeço o o convite. seu tema e eles ficaram bem animados. Bacana. Bom, Eu que vamos. agradeço o convite. Oi? Eu que agradeço o convite. Ah, imagina. Então, vamos começar. Eu queria, na verdade, começar com o título do seu livro, né? Porque, bom, eu acho que é um título meio marcante, assim, né? Modernizar a ordem em nome da saúde. Me parece meio que a saúde serve como um dispositivo, como uma desculpa, entre aspas, para impor uma ordem determinada, né? Você podia falar um pouco, sobre a sua pesquisa de mestrado, sobre esse título, enfim. Tá, bom, Júlio, você está falando. Acho que no Insta aparece ao contrário, né? Aparece ao Parece ao contrário, mas é esse contrário. livro. Bom, tudo bem, mas esse livro que você está falando está em 2017 pela Fiocruz. E é curioso isso, né? Porque a gente conversou, você mandou antes as perguntas, e aí eu fui pensar sobre esse título e eu nunca tinha pensado muito sobre esse título. E, na verdade, eu tinha pensado sobre esse título, mas eu não em nenhum momento do texto, eu acho que eu deixei explícito, eu conversei, eu deixei explícito todas as nuances que estavam nesse título. Eu comecei a pensar sobre esse título e eu pensei, para responder essa pergunta da Juliana, eu preciso falar sobre o livro inteiro. Exato. E assim, para responder essa pergunta, eu vou tentar responder dentro de um tempo razoável, o que vai ser um resumo enorme, né? Mas eu espero não cansar quem estiver ouvindo, porque eu vou ter que contar algumas histórias, porque envolve algumas dimensões diferentes, né? As provocações, né? Não sou eu que estou falando isso, né? Quem escreveu o prefácio foi o André Mota, da Faculdade de Medicina, o Flávio Edler, que escreveu a esqueci aqui o nome, aqui, a quarta página, eu acho que fala, eles falam que é provocante, provocativo, é um texto provocativo, né? Por alguns motivos que eu vou tentar explicar por quê, né? Tá. Então eu vou começar falando um pouco sobre o título, que é assim, né? Modernizar a ordem, né? Aí, primeiro tem uma questão muito específica da saúde pública, que é o seguinte: tem-se uma ideia na medicina e na saúde pública que tudo começa a acontecer a partir do final do século XIX, que é com a era bacteriológica, que é com as descobertas do Pasteur na França e com Robert Koch na Alemanha. Antes disso, tudo é crendice, tudo é superstição, tudo é bobagem. Só a partir daí as coisas começam a ser importantes, só a partir daí é científico, antes disso é pré-científico. Essa é uma questão, que é dentro do campo dos estudos históricos da medicina e da saúde pública. Outra coisa é que modernizar São Paulo é 1930. Eu só pensei nisso quando você falou sobre isso, quando você mandou a pergunta, né? Porque eu estou falando de modernizar a ordem em São Paulo de 1805 a 1840. Eu nem tinha me ligado, na verdade, que tem essa questão, né? Então tem essas duas coisas, né? Essas duas modernizações.
eu tenho que explicar um pouco essa coisa meio complexa, que como que a história de uma coisa que é a ciência e outra coisa que é a medicina e outra coisa que é a saúde pública, a dificuldade que é pensar essas coisas sociologicamente e historicamente. Porque isso é ciência, né? As ciências duras, ou mesmo a medicina e a saúde pública, que em geral procuram se vincular a essas ciências mais duras, mas que na verdade não são, elas estão mais próximas das ciências humanas do que se pensa, em termos sociológicos. Tanto que os historiadores com quem eu dialogo, eles fazem questão de se dizer vinculados a uma tradição que é a história social da medicina, por exemplo. Diga. Não, é só porque é interessante pensar que essas coisas na nossa cabeça são tão da biologia, né? Não, Então, na verdade, e para a gente, assim, é curioso como que a gente tem até hoje, até os anos 90, uma coisa que, por exemplo, nos Estados Unidos, está superada há muito tempo já. Então, você vê estudos sobre São Paulo ou sobre o Rio de Janeiro que falam assim, pega alguns períodos anteriores à era bacteriológica e pensam em questões que eram consideradas higiênicas, né, e tem a questão dos miasmas, que eu posso falar depois, e eles tem assim, isso não é sério, mas vamos relatar o que eles fizeram. Lógico que é sério. Isso é o pensamento científico da época. Você não tem como falar que aquilo não é sério. Uma vez conversando sobre Pinel, não, mas eles eram tratamento com água, não era tratamento. Sim, era um tratamento com água. Está escrito, você tem que levar em consideração qual é a mentalidade científica daquela época. Então, quando não é pior ainda, quando, por exemplo, estudos falam sobre, por exemplo, a febre amarela estava comendo no Rio de Janeiro e enquanto os médicos bestas estavam procurando miasmas, os mosquitos estavam fazendo a festa sanguinária deles. O que é completamente anacrônico. Porque a gente pode até dar risada dos médicos com alguma coisa quando a gente percebe que eles estão sendo muito coniventes com o poder da época, mas você não pode tirar sarro deles pelo fato de que eles acreditavam na ciência da época, assim, sabe? Então, algumas leituras que, assim, fazendo um esforço, sei lá, vamos supor que daqui a 50 anos descubra-se que misturando magnésio com nióbio, sei lá, para citar uma coisa meio com não sei o que, a não sei quantos graus, não sei o que lá, eu crio uma lupa que consegue ver tudo quanto é vírus. E daqui a 70 anos venha um historiador falando assim, em 2020 as pessoas estavam aí com essa bobagem de isolamento social, sendo que o magnésio e o nióbio estava aí dando sopa. A gente não sabia disso, assim, sabe? Então, na verdade, é completamente anacrônico você pensar nesses termos. Tipo, você tem que pensar o que estava em jogo naquele momento. Bom, quando que isso começa? Né? Começa nos anos 30, nos anos 40, né? E antes disso, a história era contada, e isso é um problema, né? Porque, assim, talvez a palavra em português seria progressista, mas progressista é uma coisa bacana, né? Mas na sociologia, na antropologia, na história da ciência, da medicina, da saúde pública, não é tão legal. Assim. Em inglês eles têm uma palavra que chama Whiggish History, que é contar a história como se fosse um acúmulo de conhecimento. Então, vem um conhecimento que suplanta o outro e é melhor e necessariamente vai... A gente tem um evolucionismo na antropologia e que foi na sociologia também tem isso e tal. E o que acontece, né, nos anos 40, né? Tem a Segunda Guerra Mundial, tem os experimentos nazistas, tem bomba atômica. Então, realmente esse acúmulo de conhecimento é necessariamente bom. Então, nos Estados Unidos tem na verdade, são muitos migrantes que vão para os Estados Unidos que trazem pensamentos importantes, né? O Riesigeris tem um que é bastante difícil de falar, que é o Irving Acker Kinert. Oi?
Não, é porque é difícil, é bem difícil esse nome. Eu mesmo não entendi direito. Aqui, né? Depois eu posso colocar os títulos assim. Esse cara, ele escreveu um texto que assim, chama Anticontagionismo entre 1821 e 1867. É um texto absolutamente clássico para pensar a história da medicina e da saúde pública, sabe? E esses textos não têm nenhuma, até onde eu sei, não tem nenhuma tradução em português. E não tem, até onde eu saiba também, nenhuma perspectiva de tradução em português, o que é uma pena, assim, sabe? Porque isso faz com que a gente continue com esses estudos que acabam tendo esse outro viés, que acaba tendo essa pista, que na sociologia, na antropologia e na história cultural, na história política, digamos assim, está completamente superado, mas quando a gente pensa em saúde pública, quando a gente pensa em medicina, não está mais. Então, no Brasil, a gente pautado nisso, né? Tudo começa com Pasteur e Robert Koch, né? Então, no Brasil, tudo começa com Emílio Ribas, com Adolfo Lutz, com o Brasil, e com Oswaldo Cruz, né? E em São Paulo é interessante, né? Porque tem uma autora, acho que é Alice Ribeiro, Ribeiro, né? E aí eu estava lendo, quando eu estava escrevendo a minha tese, né? Ela escreve assim, né? Sobre a inspetoria de higiene. Ela está falando sobre um serviço de varíola. E ela escreve assim, eu estou com o computador aqui, porque eu não ia lembrar isso tudo. Ela escreve assim, que em 1884, né, no âmbito da administração da província, a inspetoria de higiene foi o primeiro organismo voltado à saúde pública a ser criado, à exceção do serviço de vacinação contra a varíola. É o primeiro, à exceção do outro. Ou seja, é o primeiro, à exceção do primeiro. É o segundo, então. Existe essa coisa, que é essa necessidade de marcar um mito de origem, que assim, São Paulo é a locomotiva do Brasil, mas é a locomotiva do Brasil dentro desse final do século XIX. Porque antes é crendice, antes não interessa, antes é bobagem, antes é miasma, né? Uhum. Então, aí... essa pergunta, né? Por que eu acho que começa a modernização para a ordem em nome da saúde? Aí, explicando um pouco em que se encaixa, né? Por que esses historiadores eles falam que é provocativo, né? O meu texto, né? A minha tese, que se transformou em livro, está nessa primeira parte, né? Agora, entrando basicamente na sua pergunta, no século XIX, tem uma autora que chama Anne Laberge, que ela estudou o higienismo francês, e ela fala que o higienismo é uma espécie de religião laica do século XIX. Higiene não é se lavar, como a gente pensa hoje. Higiene são preceitos médicos para a longevidade, então envolve tudo, basicamente. Alimentação, vestiário, hábitos, moralidade, onde você vive, como você lida com as pessoas. Então, na verdade, quando começa, tem muito mais a ver com alimentação, assim, sabe? No século XVI, assim, higiene teria mais a ver com o que os nutricionistas fazem hoje. Com o tempo começa a se alargar, tal, e na virada do 19 para o 20 ganha essa coisa de limpeza, tal, porque, na verdade... isso é uma coisa que depois a gente pode falar, mas da virada do 20 para o 19, do 19 para o 20, aliás, para trás, a Europa era uma nojeira, assim, sabe? Tipo, era uma porquice desgraçada, assim, sabe? Tipo, a ideia a gente vê muito isso. A gente vê muito isso em filme de Idade Média, né? Tipo, eram umas coisas bem não muito higiênicas para os nossos padrões. Depende do filme, né, também, porque dependendo do filme que você vê uma realeza limpa, né? Isso é uma invenção do cinema. Os caras eram podres, assim. O Luís XIV, o Rei Sol, o Estado Sou Eu, presume-se que ele tomou de 2 a 7 banhos na vida. Ei! Então... porque fazia mal, assim, não se sabia se você entrasse na água, se a água entrava em você, se aquilo desbalanceava os humores e tal, então você não se lavava, você lavava o rosto e os braços.
A classe operária, no século XIX, na França, tomava banho uma vez a cada 8 meses, assim, a classe operária. Tipo, não tinha chuveiro dentro das casas, assim, tinham casas de banho, mas essas são outras questões. Então tinha isso, né? Tinha esse higienismo e tal. E em São Paulo, se você, assim, o período começa em 1805, mas mesmo observando uma documentação anterior, você percebe assim, deixem as testadas são as frentes das casas, né? Limpas, tal, porque vai passar a procissão, Corpus Christi, procissões, eu não lembro agora, são festas religiosas. Então, até 1817, eu erro muito datas, tá? Se você falar uma coisa muito absurda, você me chama a atenção, porque eu erro todos os números. Sim. 1817, 18, a questão com a higiene era uma questão de nobreza. Então, você mostrar uma cidade limpa tinha a ver com um ethos nobre da cidade de São Paulo, que era uma cidade militar, era uma cidade de trânsito de militar que ia para o sul. Então, era um momento em que São Paulo e Pará eram lugares estratégicos da defesa ou da coroa portuguesa ou depois da independência do Brasil, do Brasil. Então, aí tem uma figura que é importante, que é o João Carlos Oenhausen, que é um general que ele tinha toque com limpeza, sei lá. Então, ele está vindo de algum lugar, meio que de Goiás, assim, para São Paulo, e veio de Goiás de São Paulo em 1800 e tanto, demorava bastante tempo. Então, e é curioso que você vê, assim, na documentação, que assim, o tom das pessoas falando o homem está chegando, vamos limpar tudo. E quando ele chega, muda um pouco essa coisa, né? Ele chega e fala assim, a gente tem que manter limpo, porque a gente precisa manter o lugar sadio. E São Paulo tinha essa ideia de que era um lugar sadio, era um lugar que era mais livre de miasmas, porque a temperatura nem era... Até hoje, assim, o paulista adora falar, ai meu Deus, que calor, ai meu Deus, que frio. Aqui nunca faz menos de 8, e eu acho que o recorde de calor, acho que faz uns 3 anos, foi 30 e pouquíssimo, assim, sabe? Eu falei, nossa, aqui nunca fez 37 graus, assim, sabe? Então, isso é histórico, assim, sabe? Quando o paulista reclama de temperatura, ele não faz ideia do que está falando, né? E parece que sempre foi assim. Então, tinha essa preocupação, na verdade, com ele passou a ser importante, que é a limpeza para a questão da saúde. Tinha um alagamento lá esqueci o lugar ali, quando você olha do pátio do colégio, a Várzea do Carmo, que sempre foi um problema, e as pessoas falavam dos miasmas. Isso era um discurso não era o discurso dos médicos, né? Isso era um discurso popular, assim, sabe? Tipo, Sim. A gente precisa... Então, esse discurso passa a ser importante como um discurso científico. Então, por isso que essa modernização em nome da saúde, assim, sabe? Então, chega esse sujeito e tem algumas pessoas, por exemplo, Francisco de Paula Xavier de Toledo. Quem é esse cara? Não dá para saber, só que assim, nessa minha pesquisa de ficar lendo burocracia de câmera, que vai vendo como que esses caras começam a lidar, esse cara começa a falar, é preciso deixar a cidade limpa, é preciso a cidade ficar limpa. E ele vai ganhando espaço na câmera. Câmara. E aí ele começa a comandar, assim, ele passa a ser chefe de comissões, ele tem cargos, digamos assim. E aí, uma coisa que é comum é a utilização dos presos para a limpeza da cidade, né? Então... Não, eu ia falar da cidade, sim. Porque, assim, no Rio de Janeiro, tinha em todas as cidades, tinha o Pelourinho, né? E eu esqueci o nome agora da autora, mas acho que deve ter alguns textos que falam isso, né? Dos castigos e
dos corpos, dos cadáveres nas ruas do Rio de Janeiro e tal. Uhum. Em São Paulo parece que não era assim. Então tinha o Pelourinho, mas parece que não era muito usado para castigos de escravos. Então, Uhum. parece que tinha, parece não, né? Tem bastante relato sobre isso, que tinha algumas chácaras que era a, como é que fala? A iniciativa privada do castigo dos castigos, né? Então, Eita. tinha um que era o quebra-bunda. Então, que era um lugar que o senhor falava assim, ele não foi legal, vai lá e dá uma surra no cara. E o cara voltava descadeirado, né? Caraca. E aí, a minha hipótese é que esse, na verdade, é o panóptico, né? Porque você não surra na frente, né? Você esconde o cara e depois o cara volta e conta, assim, sabe? Uhum. O panóptico tropical escravista, né? No Andrei Koerner, né? Acho que é Koerner o Sim. nome dele, ele fala um pouco sobre isso. E, além dessa chácara, tinha prisão. Então, o senhor, ele podia, porque era cidade, né? Não era engenho, não tinha um lugar especializado, um lugar específico para você castigar. Então, então, o senhor mandava o escravo para lá e, em determinado momento, precisava fazer uma limpeza, precisava construir uma ponte. Construir talvez não, né? Mas assim, precisava acertar as pedras que faziam a ponte. Eles pegavam os presos de galés, como eram chamados, e iam lá para consertar essas pontes, para fazer a limpeza, o que quer que seja. Uhum. E São Paulo era considerado razoavelmente limpa, razoavelmente sadia. Isso é bastante interessante, porque isso está no relato de quase todos, acho que todos os desenhos que eu li, todos eles falam quanto a cidade é limpa, bem asseada, quanto que as pessoas são educadas, inclusive nas classes, eles falam de classes, né? Não são classes, mas nas Sim. classes mais baixas, eles falam dessa forma. E, na verdade, essa limpeza ou essa qualidade dessa salubridade e dessa saúde é conseguido assim destroçando essas pessoas, porque a qualidade Sim. das cadeias e das prisões era absurda. Eles eram alimentados uma vez por dia e nem todos eles eram alimentados, né? Só às 11 Uhum. horas da manhã, e não eram todos eles alimentados. É, Então é Então, basicamente assim, eu estava pensando assim, eu até ia te perguntar, mas o Estado direcionava uma preocupação, uma saúde diferenciada entre as pessoas livres e os pobres, os escravos, mas pelo que você está falando, falar de saúde do escravo é uma contradição em termos, né? Ninguém estava muito preocupado com a saúde desse grupo. não, não, Mas não, de fato não. mesmo sendo o escravo uma propriedade, porque tem uma discussão que pensa, como ele é uma propriedade, o senhor de escravos tem interesse em mantê-lo vivo, né? Porque ele trabalha para os seus escravos, então ele tinha uma preocupação mínima com saúde do escravo. Então, pelo jeito, não tanto. O Estado, pelo menos, não, né? Tem alguns textos, né? Tem um dos Toné, tem a família Toné, que tem um monte de Toné, né, que veio para o Brasil em 1816. Tem um deles que escreveu o Manual do Agricultor Brasileiro. E Ixi. Hum. Ixi, Rafa, travou. Será que travou só para mim? Oi, Rafa? Acho que era muito. Rafa? O seu. Alô? Tá ouvindo? Não, peraí. Porque o seu áudio baixou de repente. Fala alguma coisa. Eita. Ver se deu uma travada na imagem, agora o seu som tava ruim. Você tá me ouvindo? Agora perfeitamente. Tá.
Onde que eu tava? Esqueci o que eu estava falando. Enfim, o último 1 minuto eu não te Ah, ouvi, então. então, tem várias, tem alguns. Vamos ver, na hora da interação social, o senhor de engenho não conseguia segurar a mão. No Rio de Janeiro é uma coisa absurda, assim, sabe? Tipo, como, no final das contas, era sugar o indivíduo até os ossos e na hora que ele estava para morrer, ou que ele estava doente, era dar alforria para que ele, enfim, ele estivesse, enfim, livre para que ele cuidasse de si próprio. Então, é muito complicado. Da parte do Estado, então, aí nem se fala, assim, sabe? Da Uhum. parte das prisões, pelo menos, bom, eu acho que talvez tenha duas partes sei lá, dois momentos que podem ilustrar um pouco isso, né? Uma delas, por exemplo, tem é, os relatos são muito parecidos com agora, né, da prisão. Então, assim, estão todos juntos, ninguém come, mas mesmo assim tem que trabalhar, não tem nada, tal. E aí, em determinado momento, alguém fala: olha, precisa tomar atitude urgente. Tem alguém com morféia. Morféia é lepra e é a hanseníase. É altamente Sim. contagioso e tá todo mundo junto. E eu falo: caraca, tem alguém com hanseníase, né? E aí passou o tempo, né? Eu falei: bom, resolveu, né? Porque você vai lendo, né? E você não tem mais notícias, né? E depois de 4 meses, você vê outra, ó, como nós avisamos, tem alguém com... Faz 4 meses e o cara ainda estava ali, assim, sabe? Então, é Sim. nada, assim, sabe? Zero, é a mesma coisa de hoje, assim, sabe? Uhum. Uma outra coisa que talvez possa explicar, dar alguma luz, é porque é muito difícil, porque esse período, você tem que ir montando o quebra-cabeça com coisas muito jogadas, assim, que você vê nesse bolo de burocracia, né, que você vai lendo, né? Então, em 1831, assume o Rafael Tobias de Aguiar na presidência da província de São Paulo, chamava presidente. Você sabe quem é o Rafael Tobias de Aguiar? Não. Você conhece a Rota? Ah! A rota Então, é Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, rota, né? então, o Rafael Tobias de Aguiar ganhou essa homenagem, que eu não sei até que ponto ele iria gostar, porque o Tobias de Aguiar, ele é talvez a personagem como que eu posso dizer, mais liberal desse momento e mais humanista, assim, sabe? Ele fala: não, ninguém vai trabalhar estando preso. Então, do período que vai de 31 a 45, não tem galé. A alimentação é feita, ele pelo menos exige, não dá para saber se realmente é feito, mas ele exige, pelo jeito ele vai lá ver e tal. E ele exige que é, isso é impressionante, porque você fala assim: não tem a preocupação do senhor de engenho, aí você vê, ele fala assim: ó, façam com que os senhores de engenho peguem de volta os seus escravos. E você vê que tem uns caras ali presos há anos, que o cara deixou lá para ser castigado e nunca mais foi buscar. E tem uns caras que são Uhum. soltos, porque assim, não encontram mais o cara. Então, cara, ó, castiga esse cara aí. E o cara ficou lá, ficou na cadeia, assim, sabe? Então, Cara, tem a preocupação do senhor de engenho? Olha, não foi o que eu vi. Com sim. relação à saúde deles, acho que não foi o que eu vi, não. Você falou uma coisa que tinha uma relação. Porque assim, me parece, não sei se eu estou viajando, mas me parece que então, com relação aos escravos, tem uma coisa quase eugênica, ou eugênica, não sei. Eu estou pensando nisso para tentar fazer alguma relação, porque a professora Clarissa, aqui do Departamento de Segurança Pública, perguntou o que você acha, porque tem gente que fala que o combate à Covid atual é eugênica.
E aí eu tô pensando, será que dá para pensar em eugenia nesse momento onde que você está falando, né, no período escravocrata aqui no Brasil? Talvez hoje o tratamento que tem se dado no Brasil, sem dúvida nenhuma, é eugênico, sim, porque bom, isso até o Silvio de Almeida falou de uma forma que, bom, eu não, no Roda Viva ele mencionou isso, né? Você precarizar os sistemas de saúde, sendo que são os negros que são os maiores afetados num momento como esse, é você privilegiar os brancos. Eugenia, nesse caso, é anacrônico, né? Porque eugenia é posterior a isso, né? O Galton, ele vem com esse termo no final do século XIX, aí é final do século XIX mesmo, né? Mas, sim, na verdade, aqui é propriedade, aqui o escravo é nada. Quem é ser humano é o homem branco, é a mulher branca menos que o homem branco, e o negro aqui é uma propriedade que é como uma máquina, serve para trabalhar e caso não trabalhe direito, serve para ser castigado. A questão de cuidar da saúde dele é basicamente como, fazendo uma metáfora cruel aqui, é quase colocar óleo numa máquina para que ela funcione bem dentro da engrenagem. Não vou dizer nem que é capitalista, porque o Brasil, ele entra, né, no mundo mercantil, mas ele não tem em si ele não é capitalista porque ele não tem um mercado consumidor, né? Ele não tem uma relação livre. Mas acho que talvez eu tenha perdido a relação do homem negro, do eugênico. Talvez no final da sua pergunta tem uma outra questão que talvez dê para pensar nisso um pouco melhor, né? Que essa é só a primeira parte da sua pergunta, que tem a relação entre política de segurança e política de saúde. Sim. Que eu não sei se talvez isso responda um pouco melhor, que talvez entre na parte de controle. Sim. Não, assim, na verdade, eu estou pensando várias questões. Esse Tobias de Aguiar aí ser um cara que nomeia a rota e ao mesmo tempo você me diz que ele é o cara que estava minimamente preocupado, né, assim, no momento em que ele vivia, né, com as condições de saúde, inclusive da população escrava, me faz pensar que tem muito mais paralelo aí do que eu imagino, na verdade, né? Então, não, na verdade, talvez seja eu fui pesquisar, né, e tem livros antigos de policiais que talvez com uma visão liberal, mas por algum motivo sejam militares, escreveram sobre o Rafael Tobias de Aguiar. Mas, assim, talvez uma homenagem muito, muito desastrada, né, porque ele foi o oposto do que a rota representa, pelo menos a leitura que eu faço. A leitura do que eu entendi, do que ele representou na cadeia e para os negros, aparentando inclusive ter naquele momento um viés já abolicionista, e ter sido homenageado e ter dado nome para a rota é bastante... Triste até. É desastrado. É desastroso. É uma personagem que eu gostaria de estudar melhor um pouco, um pouco melhor. E mais importante do que isso, ele assume em 31. A gente está na regência, é o momento de maior entre o primeiro reinado e o segundo reinado, é quando estava todo mundo com medo. Então, tipo, ele estava... Isso pode ter contado também. Isso, aliás, é uma coisa importante, porque a gente pode ter uma dupla leitura, né? Vamos azucrinar esses caras para mostrar a força da lei, ou vamos tratar eles bem para que eles não se rebelem. Isso é uma possibilidade também. Sim. Mas, de qualquer forma, ele estava ali e ele foi essa pessoa a única pessoa que chegou e falou: essas pessoas não vão trabalhar, essas pessoas não vão morrer de fome. E aí, quando ele sai, é curioso que logo quando ele sai, chega alguém e fala assim: ó, precisamos de roupa para os presos, de galé. Ou seja, não interessa o que acontece com eles lá dentro. A gente precisa vestir os caras que vão sair para fazer os serviços urbanos. E aí é muito curioso que
eu tô rindo assim, mas é que me chocava muito lendo, né? Mas é que depois eu acho curioso o quanto que o quão absurdo que é essas pessoas não terem absolutamente nenhuma legitimidade de poder e eles terem que verbalizar isso, eles falam assim, e eles têm que entender Eles quem? Os que escravos? não. É um cara da Câmara. Ah, Ele tá. fala assim, eles têm que entender que esse crime, esse serviço não esse serviço que ele vai prestar não é um favor à Câmara, mas a pena infligida por autoridade legítima. Ou seja, é autoridade dizendo que é autoridade legítima. Se é autoridade legítima, a autoridade legítima não precisa dizer que é autoridade legítima. A Sim. autoridade legítima simplesmente só exerce autoridade legítima, sem dizer que é autoridade legítima. Não precisa, né? Por isso que eu tava rindo. Por isso que eu tava rindo, entendeu? Se eu sou autoridade legítima, eu falo, faça. Agora, eu dizer, faça isso porque eu sou autoridade legítima, aí Sim. era por isso que eu estava falando isso, porque eu estava rindo, porque assim, é tão absurdo, assim, sabe, você vê o que essas pessoas, como que essas pessoas estavam lidando e o quanto que elas sabiam em determinados momentos, assim, que a política que elas exerciam era absurda, que choca, assim, sabe? Depois de Sim. um tempo. Rafa, eu tenho mais uma pergunta, também mandada pelo professor, enviada pelo professor Lenin, que ele fala o seguinte, ele perguntou se você poderia. Primeiro que o Lenin comentou também sobre um livro do Juremi Machado, sobre os debates dos oligarcas nas câmaras dos deputados no século XIX, se opondo ao processo abolicionista, não sei se você conhece, mas ele deu uma sugestão, e ele perguntou o seguinte, se você poderia comentar como o dogma positivista, como o dogma positivista que influenciou o militarismo no século XIX e a nossa concepção de república, quais os efeitos desse para a continuidade da repressão sobre os negros, né? A influência do dogma positivista, talvez hoje, não sei. Então, é que o positivismo é bem posterior, né, também a isso, né? O meu período de pesquisa é começo do século XIX. Uhum. Então, E o positivismo é do o início da República, né? isso. Então, na verdade, eu não tenho um estudo aprofundado sobre isso, né? Então, eu diria basicamente como o que a gente conhece a respeito disso, né? Que a gente tem no Brasil talvez os maiores fervorosos a respeito disso. A gente tem a igreja positivista no Rio de Janeiro. Eu nunca consegui entrar na igreja. Aliás, eu nem sei se ela está aberta para visitação e tal. Mas temos aí aquela ideia kantiana, né, das pessoas que... Temos aquela divisão hierárquica, né, que talvez tenha a ver com... na verdade, faz bastante tempo que eu li sobre isso. Uhum. Mas Coisa tá da até RT. na. Uhum. Mas é porque, assim, pelo que o Lenin está comentando, né, assim, parece que pode ter alguns paralelos, né, entre essa ideia de hierarquia, por exemplo, do positivismo, né, dos estratos, né, com, de repente, uma ideia de hierarquia que é bem mais antiga no nosso país, né, e que, no final das contas, quem está no extrato superior tem que falar que ele está ali por uma forma legítima, né, mas mesmo não estando tão legítimo, ele consegue fazer muitas coisas, produzir muitas opressões com relação aos outros estratos da sociedade, né? Uhum. Bom, pensando nisso, então, pensando em São Paulo, talvez, que é o meu caso, né? São Sim. Paulo acabou pegando a dianteira com relação a muitas coisas, com relação à modernização de saúde pública e tal. Pensamento de saúde pública com relação acho que dos militares eu não saberia dizer muito bem, mas eu acho que se a gente voltar e parar para pensar nessa questão da hierarquia com relação dos militares, eu acho que talvez seja isso que ele esteja falando, talvez. Acho que eu entendi o ponto, porque eu tinha falado que São Paulo era trânsito de militares.
Bom, muito provavelmente, por ser uma cidade de militares, a disciplina aqui em São Paulo era uma questão muito levada em conta. E, curiosamente, em 1828, se eu não me engano, o Manuel da Luz, que é uma personagem também completamente obscura, eu não consegui descobrir absolutamente nada das pessoas que eu pesquiso. Assim. Ele fala assim, a gente precisa criar um panóptico em São Paulo. E isso é bastante curioso, assim, uma cidadezinha do meio do nada falando de panóptico, assim, sabe? Então tem toda uma concepção extremamente moderna de ciência política, de disciplina, de organização social, e que está completamente desvinculada, e aí tem um problema, né, das ideias no lugar, ideias fora do lugar, que eu tive que, no meu doutorado, lidar com isso, eu tenho meu ponto de vista sobre isso, mas é muita coisa para lidar aqui, né? Mas que os militares conseguiram lidar de algum jeito, eu acho que isso faz com que em São Paulo essa organização urbana tenha conseguido ser feita de alguma forma, assim, sabe? Fez com que São Paulo tenha sido, comparativamente, sido considerado muito mais limpo que São Paulo, que Rio de Janeiro. Sido considerado mais limpo até que Recife? Paris, assim, Ah, que em alguns momentos. Que Paris, uhum, não, Recife, sei. É porque eram as três cidades, também. aí por isso que eu pensei que era isso. Mas Paris, Aham. então. Mas era Uhum. considerada isso entre os paulistanos. Não, não, por todo mundo, por todos os viajantes, por ingleses, franceses, portugueses, qualquer pessoa que viesse por aqui, todo mundo dizia isso. Então, e tem a coisa da Guarda Nacional também, que foi uma questão importante. E depois, em 42, tem as revoltas, né? Tem a revolta aqui em São Paulo, que o Rafael também fez parte, né? O Rafael Tobias de Aguiar. E a Guarda Municipal talvez tenha sido uma questão importante, né? E começou a ser criada, eu acho que, se eu não me engano, acho que logo no começo da regência também, por causa desse medo de desmembramento, né? Que foi o grande medo de que o Brasil pudesse se transformar no que virou a América Espanhola, Uhum. e dessa grande coisa que é esse medo da etnização, né, que a Maria Odila fala, né, que no Brasil sempre teve esse medo, que depois virou o medo dos comunistas e assume, fantasma que assume diversas nomenclaturas no decorrer do tempo. Uhum. Então, nos anos 30, era o medo dos capoeiras, e aí tinha o cólera também, né? Ou a cólera, né? Que foi uma pandemia que não chegou no Brasil. A primeira de cólera não chegou no Brasil, chegou só depois em 48. Então foi um momento de muito medo. E a Guarda Municipal, com esses homens, estava sendo formada, desses homens em São Paulo. E tinha a Guarda policial, urbana também, né? E é curioso porque essa guarda policial começou a fazer uma ronda ostensiva pela cidade que até os senhores de engenho, que talvez fossem da guarda municipal, assim, os senhores de engenho não, né, mas os militares da cidade começaram assim, a se incomodar com isso. Porque assim, liberava os caras de pegar os escravos e destruir os escravos também, né? Então, tem não sei o que, Frank, um cara que é considerado... Se você entra na faculdade de Direito, tem uma estátua dele, o Júlio Frank. O Júlio Frank é considerado... Ninguém sabe direito quem é esse cara, mas é um grande liberal, tal. Tinha lá os escravos dele, e aí falam de uma coisa que aconteceu com o escravo dele, né? Porque os policiais resolveram que o escravo que fosse encontrado depois de não sei que horas, sem um papelzinho dizendo tal coisa, ele poderia ser pego, levar, assim, tem um número máximo de chibatadas, então era o dobro, ter as sobrancelhas e o cabelo cortado, tal, e aí fala, olha só, maltrataram ele, cortaram ele, que agora ele parece um mono. Mono é um macaco, né? E olha só o Uhum. que foi ele, né? Então, tem aí
nesse período, que é um período meio conturbado, assim, que é entre o primeiro reinado e o segundo reinado, é um período de temor mesmo, né? Que faz com que, na verdade, algumas forças de autoridade locais e outras forças de militares acabem entrando em conflito e, na verdade, quem acaba pagando o pato acaba sendo o escravo, acaba sendo Sempre. o indivíduo pobre, assim, sabe? Então, essas lutas essas intrigas acaba sendo esse acaba remetendo à pergunta do Lenin também, né? Que na verdade, nesse ponto é um temor que não tem nem a ver com eugenia e nem com positivismo, mas tem a ver com uma construção de nação ainda, com um movimento muito, muito turbulento ainda, que não sabe muito bem como que essas coisas vão funcionar e que entram em choque e as classes desfavorecidas, especialmente os pobres e mais que tudo os negros, acabam sendo os que levam. Sim. Como no final, como depois acabam sendo os negros também com o positivismo. Não sei, acho que... Rafa, tá acabando o período da nossa live, né, de 1 hora, que é o que o Instagram autoriza, né? Então, não sei, assim, se você pudesse... na verdade, tinha várias perguntas, mas é que esse tempo realmente passa muito rápido, né? Eu fiquei muito curiosa, se você pudesse falar rapidamente, sobre aprofundar um pouco melhor essas relações que você pontuou rapidamente entre a forma como o Estado lidava com essas doenças antes, não só com relação aos escravos, né, mas a maneira como o Estado organiza o oferecimento do serviço à saúde e as maneiras como hoje isso tem sido realizado. Rapidamente? Rapidamente assim, a gente sabe que daria para aprofundar, mas enfim. É que não é nem o Estado, né? Bom, rapidamente... Quanto tempo eu tenho? 5 minutos. 5 minutos? Tá. Eu não sei nem como começar, Ju. Sim, bom, mas bom. É porque, de fato, eu sei que é meio complexo fazer esse tipo de aproximação, porque o contexto é realmente completamente, não sei se completamente diferente, mas a estrutura da sociedade, né, do período em que você estuda, esse período escravocrata, e hoje ela é completamente diferente. Mas eu não sei, assim, quando eu pensei nessa pergunta, eu pensei assim, será que existe ainda, o Lenin mandou, se vira nos 30. Se existem, assim, né, pensando numa hierarquia da sociedade, se existem ainda grupos, não sei, né? Sim, tá, não. Em 5 minutos eu posso responder assim. Desde que o Brasil é Brasil, sim, existem os grupos privilegiados e os grupos que não são privilegiados. Eu posso dizer que os brancos são privilegiados e os negros não. Os ricos sim e os pobres não. Tá, mas assim, o Estado atua diretamente nisso, então. Porque me parece, você comentou rapidamente, não é bem o Estado. Significa que talvez hoje a questão do Bolsonaro não seja tão completamente o Estado? Agora é Estado. Não, agora tem a ver com o Estado. No século XIX não era diretamente Estado. Era o Estado, mas o Estado, as academias imperiais, na verdade, elas tinham um vínculo com o Estado e, na verdade, respondiam a demandas que eram institucionais. Mas não eram... Eles sabiam o que eles precisavam dizer, mas não eram demandas como, por exemplo, eu quero que você libere cloroquina, diga que a cloroquina é legal. Era um pouco diferente. Sim, mas talvez hoje também com essa pressão em prol da economia, não seja só, nunca é, né? Mas enfim, não é só o Estado falando que a gente não pode priorizar a saúde, o isolamento social, né? Existe uma pressão também de empresários nesse sentido, né? Ainda que seja mediada de outra forma, né?
Se existe uma, você está falando se tem uma pressão da parte econômica em cima do Estado com relação a Hoje, isso. é o governo que fala, gente, não vamos fazer isolamento social, mas existe uma pressão aí atrás dele, de empresários, né, Sim, enfim, sim. para que a Em São saúde não Paulo seja a existe. prioridade. Uhum, sim, sim, com certeza. E aí a gente Uhum. tem não só a marcha do Bolsonaro com Paulo Guedes em cima do Supremo com empresários, como aqui o João Dória também, né? A gente sabe que, na verdade, a gente deveria ter lockdown e, na verdade, está abrindo porque ele não quer ser o governador comunista, né? Por pressão do empresariado. Uhum. Porque, na verdade, quem vai pegar ônibus não vão ser os empresários. Sim, jamais, né? Ai, Rafa, pô, é uma pena que, na verdade, tenha tão pouco tempo, porque a gente acha que é muito uma hora, né? Mas realmente passa muito rápido. Eu não sei se tem algo que você queira falar em 3 minutos, eu acho que não tem muito tempo, né? Mas eu queria te agradecer. Enfim, e também já estender o convite para outras oportunidades, você participar de outras lives com a gente também. Amém. Enfim, a Clarissa também fez alguns comentários aqui, só que eu acho que eu perdi. Aqui. O Lenin também comentou, né, que o seu trabalho é muito bom, ilumina as razões pelas quais os nossos códigos de processo penal permanecem o mesmo, em sua concepção desde o período que você estuda. Enfim. Obrigado. Legal. Bom, acho que é isso, Rafa. Obrigada pela Tá. participação. Falo já para todo mundo, para quem não segue, seguir né, o Finais Ruas nas redes sociais e tal. E aí falar que sempre, todas as terças e quintas, a gente faz essas lives com relação sobre temas que interessam aos nossos grupos de trabalho. Então, se vocês quiserem conhecer mais, entrem nas nossas redes, enfim, vai lá adicionar o Rafael também. E é isso. Obrigada, Rafa. Eu que agradeço. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.